Muito bom, pessoal. Bom dia. Então, vamos continuar aí os nossos exercícios oitavo. A nossa apostila agora ela está trabalhando aí com o volume, tá? Então, a nossa apostila, o nosso material está dando ênfase aí na questão do volume e da capacidade de coisas, tá bom? Então, ele dá um pequeno texto aqui, trabalhando sobre a questão do volume, tá? Aqui nós temos um desenho para exemplificar essa questão do volume, que é um desenho de um barco, aqui, né, de uma embarcação, que está levando containers aqui, ó. Uma embarcação que está levando muitos containers, e esses containers, eles têm o que? O formato de cubos, de paralelepípedos, tá? Então, o que acontece? Qual é essa composição aqui? Vai nela ser colocado vários containers, tá? Uma coisa bem do dia a dia mesmo. Se nós formos pegar aí a mercadoria que é, por exemplo, o Brasil, nós estamos vivendo aí uma safra recorde de grãos. Então o Brasil ele colhe esses grãos, não é verdade? Pega esses grãos em caminhões e leva para o Porto de Santos, por exemplo, e lá vai ser exportado. Então o que acontece? É colocado tudo isso em containers. Esses containers são colocados naqueles grandes navios para serem exportados, tá? Então trata muito aí dessa questão de volume. Qual é a quantidade de grãos que cabe em um container? Qual é o volume desse container, tá? E nesses grandes navios aí, quantos containers cabe cada um? Então são questões aí de cálculos de volume, tá? Uma coisa bem do dia a dia mesmo, pessoal. Geralmente, eu vou explicar para vocês, mas para a gente calcular o volume de uma figura, nós temos que calcular o que? Fazendo uma multiplicação entre variáveis, comprimento, altura e largura. Então, todas as vezes que nós multiplicamos o comprimento pela largura e pela altura, nós trabalhamos aí com o volume dessas questões, tá? Aqui ele deu um exemplo. Ó, por exemplo, se você pegar um cubinho daquele lá que tem 1 centímetro, ó. Aí aqui ele deu aqui esse desenho para formar aqui, tá? Ó, aqui você vai ter 5 cubinhos e ali embaixo você vai ter 3 cubinhos, tá? Superfície inferior, esse comprimento aqui tem 7, aqui tem 5. Aí se a gente pegar o container aqui, ó, esse cubo aqui nós temos 7 centímetros de largura, de comprimento, 5 centímetros de largura e 4 de altura, tá? Ou seja, cada cubinho com aresta 1 centímetro tem o volume de 1 centímetro cúbico, porque para calcular o volume eu vou calcular 1 vezes 1 vezes 1, ou seja, cada cubinho desse tem 1 centímetro cúbico, e aí eles vão ocupar um espaço, por exemplo, esse espaço todo aqui, ó, é o que nós vamos aprender, tá bom? Então na próxima aula aí nós vamos começar a ver esses tipos de cálculo aí, tá? O cálculo para calcular o volume de coisas, por exemplo, em como eu falei para vocês, container, tá? Nesses grandes navios, nós vamos utilizar aí esses containers. Esses containers vão ser aí, sei lá, containers para você colocar aqui dentro dele, dentro do espaço dele, grãos, tá? Então aqui dentro nós vamos ter aí o comprimento do container, nós temos a altura desses containers e temos a largura, é uma figura em 3D. Na próxima aula, então, nós vamos continuar aí trabalhando com volume.